Muitas reuniões estão sendo realizadas entre Falcão, coordenador esportivo do Santos, e Odair Hellmann. Encontros virtuais que varam as madrugadas em busca de reforços do Santos. Eu vou te contar alguns nomes comentados, algumas possibilidades neste conteúdo. Eu sou Fabiano Fará, esse é o canal Isso da Santos e eu quero te fazer um convite muito especial. O Isso da Santos vai transmitir de um jeito diferente a Copa do Mundo do Catar. A partir deste domingo, já ao 12h30, 1h, tem Catar e Equador, lá na Dali, a plataforma de streaming que mais cresce no mundo. Ela é voltada para o futebol. Claro que vai ser uma transmissão diferente, mais entretenimento. Você pode assistir pela televisão e ouvir pela Dali. Vou deixar o link aqui na descrição. A gente já tem 70 membros na comunidade desde a semifinal e final do Paulista Sub-20, que o Santos foi campeão. E lá tem muitos sorteios, tem muitos prêmios. Então, meus amigos, ó, link na descrição, vai lá, se cadastra na comunidade Só da Santos e acompanha com a gente que vai ser muito legal. Tô te esperando lá, tá certo? Vamos falar um pouquinho então desse mercado da bola que ferve demais, né? Eu vou separar por tópicos aqui, tá bom? O primeiro, John, o goleiro John. Daqui a pouco vai estar lá no isodasantos.com uma matéria completa sobre isso com detalhes, tá? Muito se fala que o São Paulo realmente conversa com o Santos pelo John. São Paulo pode até dar uma compensação financeira pelo John, mas não os 8 milhões que o Santos pediu no meio da temporada. Pode dar um valor e mais 2 atletas. Um deles é o volante Luan. A informação que eu tenho é que o Luan não agradou tanto o Odair Hellmann. Até porque, apesar de jovem, 23 anos, ele vem de uma sequência de lesões que o atrapalharam no São Paulo, tá? Mas é um dos atletas oferecidos. E o Santos também tem uma lista lá daqueles que voltam de empréstimo e que podem ser reemprestados, que talvez não sejam utilizados pelo Rogério Ceni. Estou falando do lateral Orejuela, a gente está falando, por exemplo, do Lisieiro, que volta do Internacional, era reserva no Internacional, tá? Então o Santos estuda, negocia com o São Paulo, tenta alinhar, porque o presidente Andrés Rueda prometeu para o John que facilitaria a saída dele. E o desejo do John vai pesar muito. Só que tem um atravessador nessa parada. Um cara que nem quer colocar jogador no negócio, quer colocar o dinheiro, que é o John Textor do Botafogo. Sim, o Botafogo mais uma vez procurou o John. Já tinha também sondado no meio da temporada de 2022, né? E por que agora vem mais forte e vai tentar atravessar o São Paulo? O Gatito Fernandes terminou essa temporada com uma lesão no ombro. E a gravidade dessa lesão é alta. Então o goleiro paraguaio deve perder todo o primeiro semestre de 2023 em recuperação. Aí o John Textor falou, opa, peraí, quanto que o Santos quer? 8 milhões? Vamos negociar lá. Então, o dono do Botafogo pode atravessar o Santos, atravessar o São Paulo e conversar com o Santos só na questão de dinheiro, tá? Fiquem espertos nisso, porque... E depois dá uma lida lá no isodasantos.com, que vai ser o segundo link da descrição desse conteúdo, para você ter os detalhes que a gente está apurando mais a fundo do caso do John. Certo é mesmo que o John não fica no Santos, tá? Ele sai. Isso é certo. Vamos para a segunda parte, né? Kevin McAllister, lateral direito do Argentinos Júniors, time que o Santos contratou o Carabarral. Tem 25 anos, é uma indicação do Departamento de Inteligência do Santos, que avaliou o atleta, enfim, números, estatísticas. O Santos precisa de um lateral direito. O Santos ainda não desistiu oficialmente do Dudu, do Atlético de Goiás. Inclusive o Dudu é o preferido. O Kevin McAllister está sendo analisado. Não dá para falar que avançou, que vai chegar, que isso, que aquilo, tá? Inclusive hoje estaria bem distante. Até porque também envolve uma certa quantia, uma quantia em dinheiro alta que o Santos pode investir em outras posições do elenco, tá certo? O Santos quer também um jogador para a lateral esquerda, principalmente porque o Felipe Jonathan está realmente de saída, ao que tudo indica. Tem lá também no isodasantos.com a proposta do Fortaleza, e o Felipe Jonathan até vê com bons olhos
uma mudança de ares. E aí o Santos ficaria com o Lucas Pires e o Keivson, né, na lateral esquerda. E precisa de um cara cascudo, como o Falcão falou, para potencializar a molecada. Qual foi o nome que surgiu aí no mercado? O do Jorge, que já passou pelo Santos e que no Palmeiras não teve uma boa sequência, tantas oportunidades, também sofreu muito com lesão. Se o Jorge ficar livre no mercado, existe uma questão que tem que ser negociada a fundo, que é a questão salarial do Jorge. O Jorge recebe algo em torno de 600 mil reais mensais. O Santos não pagará isso no lateral esquerdo, apesar de, com a saída do Felipe Jonathan, possível saída dele, ter que contratar outro atleta para a posição também. E cascudo, o Santos busca cascudos no mercado, porque os jovens já estão aí, segundo o Falcão e o Helman, tá? Então haveria uma negociação diferente até para uma redução drástica de salário do Jorge e uma avaliação também mais minuciosa com relação às lesões que o Jorge teve durante a temporada que ele passou no Palmeiras e que o afastaram dos gramados por muitas vezes. Então o Santos estuda todas essas possibilidades, tá? Falando ainda em jogador cascudo, Gilberto. Lembra dele, atacante? Jogou no Inter, se eu não me engano jogou no Corinthians, né? Jogou no Bahia e que está nos Emirados Árabes, que foi para lá a pedido do Odair Helman. Sim, ele foi contratado no Al-Ahly a pedido do Odair Helman. Tem 33 anos, o Odair gosta muito desse jogador. É uma possibilidade, porque, como eu disse, tem 33 anos, né? Falou que pretende jogar até os 38, é um jogador experiente, cascudo, tá? Que não é só um jogador de área, que também abre um pouquinho, que liberaria mais o Soteldo, pensando assim, pelo que eu recebi de informações de bastidores, o Odair pensando assim, algumas movimentações que podem ser feitas. Mas ele gosta bastante do Gilberto, que também é goleador, assim como o Marcos Leonardo. Eu disse, Falcão e o Helman pedindo para o presidente, ó, Marcos Leonardo e Ângelo não venda agora, eles têm que ficar aqui, tá? Então o Gilberto é uma possibilidade, porque o Odair Helman pediu ele nos Emirados Árabes, né? E estudam a possibilidade de jogadores cascudos. Para fechar, na segunda-feira, o Santos deve fazer a proposta pelo empréstimo do Edenilson, tá? O Santos quer decidir isso o mais rápido possível. Então o Edenilson, que foi o primeiro pedido da dupla Falcão e Helman, que não vem sendo aproveitado pelo Mano Menezes, ele é o que está mais à frente aí. Então o Santos vai fazer uma proposta pelo empréstimo do atleta. A informação que eu tenho é pelo empréstimo de uma temporada. Havia a possibilidade do Edenilson, de repente, rescindir o contrato, até porque ele já está lá há muito tempo, é uma das lideranças, mas estava em baixa nessa temporada. E se ele rescindisse o contrato, o caminho seria melhor para o Santos. E o Santos vai manter aquele modelo de negócio que o presidente Andrés Rueda geralmente mantém, que é, se vier para o empréstimo, você fixa o valor dos direitos dele, se der bem aqui, a gente tem a prioridade para exercer a compra ou não. Então o Edenilson, a proposta pelo empréstimo do meia, que também tem 33 anos, assim como o Gilberto, faz 33 anos agora, né, se não me engano. Ele vai ser feita a proposta, enviada essa proposta no começo da próxima semana. Bom, fiz um resumão aqui para começar o dia para vocês, tá certo? Não se esqueçam, hein? Dali, Copa do Mundo aqui no História Santos, plataforma de streaming gratuita. Primeiro link da descrição. Um abraço e até a próxima. Valeu!